Fala galera, aqui é o Kleber Sá e nós estamos começando um novo projeto, eu espero que você curta muito. É o Afronte, e o Afronte vai ter um pouco de cada coisa. Então esse que vos apresenta, quero saber se você pode aí deixar já o seu like, deixar, o pessoal do YouTube, é claro, né? Deixar aí um comentário, mandar suas perguntas, a gente não vai saber responder, a gente vai ignorar completamente. Mas tudo bem, a gente só quer o engajamento do YouTube mesmo. Brincadeiras à parte, nós estamos aqui para ter um pouco de treta, um pouco de diálogo, e esse nosso podcast vai ao ar quinzenalmente. Se você quiser patrocinar, a gente pode pensar em semanalmente. E teremos ele também nas plataformas de áudio, além do nosso canal de YouTube. Então vamos lá, vamos conhecer o pessoal que está por aqui. Vamos aqui para minha esquerda, quem é tu, mulher? Boa tarde, Kleber. Eu sou a Karen Oliveira e gostaria de agradecer o convite, muito honrada de fazer parte desse lindo projeto chamado Afronte. Obrigada. E esse cara aí, ó? Olá, tudo bem, Kleber, Karen? Prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Edson Lau. Desafio legal, desafio interessante e eu acho que vai ter muitos frutos, bons frutos pra gente aqui. Tá faltando um integrante daqui da nossa galera, mas vai chegar daqui uns... É uma pessoa ocupada, ela... Empresária, Super. empreendedora, né? Empreendedora, então, enfim. Daqui a pouquinho a Roberta chega e se apresenta, certo, Edson? Isso aí. Deixa eu contar pra você como é que foi esse negócio. A Karen, acho que eu já contei pra você, né, Karen? Acho que contei pra você. Estávamos eu e o Edson num evento do meu partido, do partido ao qual eu sou filiado, não importa qual é aqui, mas... Faz o L? Não, tô brincando. Não faz o L. Dá briga até nessa hora, né? Olha. Enfim, estávamos nós no evento e eu perguntei pro Edson, cara, o que você acha da ideia? Porque eu tô com essa coisa na cabeça faz um tempão de fazer um podcast só com pessoas afro. O Edson olhou pra mim e falou, você tá me zoando. Eu também tenho essa ideia. E puxou o celular, puxou um aplicativo Trello, certo? Trello. O Trello. Aliás, galera, recomendo o Trello, quem gosta de fazer projeto e tal. Eu prefiro o Notion, Quem mas sabe ok. eles patrocinam a gente também. Opa, não, eu gosto do Trello, Agora passei a amar o Trello, né? E aí ele mostrou toda uma roteirização, pai e tal. Eu falei, caramba, mano, já tem um negócio, tem, sei lá, 2 ou 3 temporadas. Tinha pensado em 4 temporadas, mas era uma pegada mais histórica, né? É um pouco chato, assim. Eu tô brincando. Historiadores são chatos. Não, porque nem sempre. Na Obrigado. verdade, eu gosto pra caramba de historiadores. Eu gosto pra caramba de história também. E aí a gente olhou aqui e falou, cara, a gente tem uma coisa muito massa nas mãos. Foi aí que a gente começou a conversar sobre possibilidade de nomes. Foi aí que você entrou, moleque. Meu Deus. Foi aí. Aí nós pensamos, fizemos listinha e fomos pensando, poxa, fulano é legal, ciclano é legal. Até começou o nome das mulheres. Falou, pô, mulher... inclusivo. Vamos pensar aí. E fizemos o convite. Fiz o convite pra Karen, fiz o convite pra Roberta. Ambas toparam e pronto, nasceu assim o Afronte. E é assim que nós resolvemos nos reunir. Marcamos um horário no estúdio. Como é que é o nome desse estúdio aqui? Pacundê. Tem uma sonoridade afro, não tem? Pacundê. Tudo a ver. Qual que é o significado e a ideia de Pacundê? A gente inventou essa palavra. Ah, é? Inventado. Vamos procurar no Google aqui pra ver se tem alguma coisa. Boa. Então, nos reunimos aqui no estúdio Pacundê, que está nos atendendo com maestria. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. Como é que eu vou chamar você? Adé, pela recepção. E aí, a gente começou a fazer o bagulho acontecer. Vamos ver o que vai dar. Show de bola. Segundo o dicionário informal, Pacundê é expressão lexial que reúne ter habilidade de fazer bem feito, ser feliz, fazendo entusiasmado ou com malícia. Nossa! Uma salva de palmas pro Pacundê. Muito bom. Acho que nem eles sabiam de nada disso. Muito bom. Kleber, você contou pra gente aí essa questão de como a gente se juntou e tal. Acho que seria legal apresentar todo mundo contar um pouquinho da sua história, fazer um resumo, né? Começamos pelas damas? Começamos pelas damas. Karen, conta um pouquinho então da sua história. Aliás, em que sentido? No sentido da pessoal mesmo, pessoal né? mesmo. Então, Ok. A Karen tem uma história legal, super empreendedora, batalhadora, artista. Vai lá. É bom o pessoal tem, saber, né? Você tem 3 minutos, tá? Sargentão aqui do lado. Não, tô Vamos lá. brincando, manda ver. Então, novamente, né, agradeço o convite dos meninos aí. A minha história, ela começa... Bom, Karen nasceu 13 de setembro de 1980. Nascia
uma estrela. Nossa. Virou até filme Mas já. desde né? muito pequena eu sempre gostei do meio artístico. Meu pai é músico, sambista. Então em casa sempre teve muito samba, sempre teve muita alegria. E desde pequena eu já me Roberto. vejo... É a Roberta. É, Roberto. Desde pequena eu já me vejo no meio da música, no meio da arte. E comecei a desenvolver. Hoje eu toco instrumentos de percussão, sem fazer aula, sem nada. Qual é a palavra que me faltou agora, quando a gente aprende alguma coisa sozinha? É autodidata. Autodidata, exato. E, enfim, passei a minha infância inteira brincando com os instrumentos musicais em casa, com a minha irmã, com meu pai. E sempre muito no meio da brincadeira. Daí eu fiz curso de teatro. E minha cabeça sempre funcionou na veia artística. Eu queria ser apresentadora de televisão. Mas só tinha loira, né? Só tinha Xuxa. É verdade. Tinha Eliana. Época de Paquita, É. Xuxa, Eliana. Depois veio a Mara, mas aí não me identificava muito com a Mara, não era negra, né? A única referência, eu acho que foi a Glória Maria. Glória Chegou a Maria. mulher aí. Chegou a Roberta! É isso aí! Quem sabe faz ao vivo. Oi, gente, tudo bem? Oi, Roberta. Tudo bom, É tipo Roberta? assim, hora do almoço. Cara, você tava numa live agora, não foi? Tipo assim. É isso, né? Meu É sobre chapéu. isso. A gente O bonde não para. multifuncional. O bonde não para literalmente. Alguém aqui MV entre nós vai Bill, ficar salve. rico. Vai. Essa é a meta. E não Essa vai não ser faz eu. sentido. Vai Continuando. Então, sempre na música desde pequena. Desculpa. E, enfim, não tinha apresentadoras negras, que eu tava explicando pra vocês, mas eu sempre queria ser Paquita e aquela loucura, e não tinha Paquita negra. Eu lembro que daí já maior, quando eu me identifiquei, foi quando eu vi a Bombom, do Planeta Xuxa. Então eu já era adolescente, na verdade. Mas ainda tinha aquela vontade e aquele sonho de repente, um dia, quem sabe. Mas enfim, não virei apresentadora, não fui pro lado da TV, mas fiquei na música. Aí com a música, como eu já tocava desde pequena, eu fui convidada a entrar pro grupo Samba de Saia, um grupo que nasceu em 2005, só com mulheres, né? Acho que eram 4 ou 5 meninas da Faculdade de Artes do Paraná. Elas começaram a tocar porque todas elas eram musicistas e tinham então esse dom, estudavam para isso e resolveram bancar os estudos, xerox e tal da faculdade, fazendo música nos barzinhos. Então eu entro no Samba de Saia, já tinha uns 3 anos mais Posso ou fazer um menos. parênses? Claro. Eu ia direto assistir elas tocar. Sério? Olha, tinha fã e nem sabia. Olha. Vocês tocavam Caramba. aqui do lado daquele bar de rock, como que é o nome? A gente tocava no Bossa Nova, No Bossa. Folha Seca, No Folha Seca. próxima Baixada ali. Mas o Bossa E é vários bastante. outros bares. Tem bastante apresentação no YouTube? Do Samba de Saia tem algumas. Tem bem do comecinho e tem, eu acho que um pouquinho... Atual acho que não tem, mas antiga tem. Samba de Saia. Nós vamos deixar na descrição aqui do YouTube o link para vocês assistirem algumas apresentações, algumas músicas do Samba de Saia. Inclusive tem um clipe que a gente gravou, 6 anos do Samba de Saia, onde as meninas me presentearam, colocaram uma composição minha, que é Samba Minha Bênção, e tem também a composição da Luana Godin, chamado Tia Ciata. Então foi um clipão que a gente gravou. Quem quiser assista, vale muito a pena, tá bem bacana. Show de bola. Então vamos lá. Roberta, quer dizer, você concluiu? Não, calma aí, eu vou resumir. Tá, Então eu fiquei no Samba de continue. Saia por 10 anos. Tive a oportunidade, assim, de 2012 para 2013, a gente recebeu um convite para uma feira internacional chamada Global Village, em Dubai. E quando eu vi, a gente estava lá. A gente morou em Dubai durante 4 meses com o samba. Com o Samba de Saia. Samba no Dubai. E eu? Sim. Bom, tá. Esse, continue. assim, é um marco, assim, até hoje, fez 10 anos agora, em outubro, e é uma viagem inesquecível, onde a gente levou nossa cultura, né, nossa música, o nosso talento para as Arábias, né, como a gente fala. Foi uma experiência, assim, sensacional, e é um orgulho, assim, que todas nós do grupo a gente tem, que a gente carrega, por representar o Brasil. A gente foi representar o Brasil numa feira internacional, durante 4 meses. Foi bem bacana. E aí depois eu voltei, fiquei mais um tempo na banda, saí. Deixa eu tentar resumir. Virei empreendedora, eu e meu marido criamos uma marca de roupa chamada Cabelo Crespo. Roupas com temáticas negras, então a pessoa poderia... A Roberta é nossa cliente. Já comprei. A pessoa poderia escolher a imagem que ela queria para fazer sua camiseta, seu vestido, enfim. Sempre na temática negra. Não que era fechado para isso, mas foi o nosso maior público, são pessoas que queriam imagem de pessoas negras nas roupas. Hoje a Cabelo Crespo está um pouquinho de lado, porque daí eu me acabei adentrando em outros projetos. Então hoje eu trabalho na Câmara de Vereadores, sou assessora parlamentar, estou ligada à política,
Continuo atuando na música, mas agora como produtora do meu sobrinho, que canta trap, tem 14 anos, chamado Lil Nano, inclusive, @LilNanoOficial é o Instagram dele. Uma graça. Uma graça. Então hoje eu continuo na música dessa forma, trabalho na Câmara, com as roupas estão paradinhas e aceitei também esse projeto aí do podcast Afronte. Estamos aí, eu acho que é isso, acho que deu pra resumir um pouquinho. Maravilha, que mulher talentosa, né, gente? Aliás, vamos deixar aqui também o arroba do como é que é ele canta trap? Eu não sei o que Canta é trap. O que é trap? Eu sou um preto. É um rap, né? Minha filha já tentou explicar, falou, mas isso é rap. Eu falei, ai, pai, você não entende. Você tem toda a razão. Tem Eu uma não diferença. entendo. Mas Né? é só ouvindo pra entender. Mas repete o arroba dele. @Lil Nano Oficial. LILNANO Oficial. Pronto. E lembrando que o Afronte está também no Instagram, certo? Uau. Qual é o arroba do Afronte? @Afronte Podcast, ok? Então, agora, muito obrigado. Vamos conhecer um pouquinho, então, da senhora Roberta, nossa empreendedora. Conta pra gente um pouquinho do que você viveu nessa sua vida, mas, por favor, resumidamente. Ok, gente, olha, o desafio começa por aí. Resumiram a vida de 4.2, né? Sou modelo plus size, GG, Olha. sou mãe de 2, um casalzinho. Que mais? Sou empreendedora há 8 anos. Minha formação é serviço social e psicologia e um pouco de gestão de projetos. Então, usei um pouco de ferramenta de administração com humanas. E é um pouquinho de tudo que eu sei. Hoje atuo como palestrante e consultora, presto consultoria para o Sebrae e para pequenos microempreendedores, não é pequenos não, são microempreendedores individuais, né? Ensinando gestão, posicionamento, enfim, esse é o meu trabalho, resumi, hein? Olha! Caramba! Fiquei até sem fôlego aqui. Ai, mas eu também tenho um pouco de arte na minha vida. Olha Eu aí. canto MPB nas horas vagas. Ai, chorei. Gal foi ontem, a Gal foi ontem, um pedaço de nós, né? MPB, cantei 4 anos na Universidade Federal, sou contralto. Então, se vocês precisarem de uma voz grave, feminina, eu posso cantar. Chama a Roberta. Segundo contralto? Um contralto. Isso, eu fico ali de trás. O back vocal, eu não sou a principal. A da frente ali, a vocalista Karen, eu fico lá atrás. Chururu, chururu. Só no chururu. Isso. que dá o charme. Lá, lá, lá. Então, é isso, um pouquinho disso. Amo música, amo pessoas e gosto de desafios. Por isso, aceitamos estar com vocês toda semana aqui no Afronte. Eu acho que vai ser quinzenal, não sei que a gente fique rico, viu? Olha, tá bom, patrocinadores, tudo bem. por favor, nos ajudem. Isso, gente, quiserem Afronte toda semana, simples assim, só Né? contribuir. Já chega pedindo. Já daquele jeito. Né? Do Fazer nosso o quê? jeito. Do nosso jeito. Bom, então, queria ouvir um pouquinho da sua história também. Edson Lau, conta aí pra gente. Gente, obrigado mais uma vez por estar aqui, né? A minha história, quando a gente conta um pouco sobre a nossa história, principalmente para o historiador, né? Por isso que eu falei que historiadores são chatos. Eu começo a falar assim, né? O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Diversidade É a música do Chico, né? Só que também praticamente minha vida inteira. Tirando a parte do tataravô que eu de fato não sei, porque a gente sabe, né? Negro se perde. chega uma hora perde da um árvore pouco. genealógica que a gente não sabe de onde foi. Mas meu pai é paulista, meu bisavô mineiro, meu bisavô pernambucano, enfim. E vim parar em Curitiba. Vim parar em Curitiba justamente para estudar, para fazer história. Desde pequeno eu sempre fui muito metido com política. Fui vereador mirim, fui presidente de Grêmio, presidente de casa de estudante quando eu cheguei aqui em Curitiba. Liderança. E ao fim, até hoje, minha vida passa muito pela questão da política. Já trabalhei com juventude, com esporte, no Poder Legislativo, já trabalhei na Câmara também de Curitiba, na Assembleia, conselhos estadual de igualdade racial, juventude, nacional da juventude. E na área pública, dá para falar que o currículo é grande. Legal. E aí agora a gente tem esse desafio, essa ideia de fazer um podcast pensado, feito por pessoas negras, e geralmente as pessoas querem que a gente fale sobre racismo só, né? E na nossa conversa foi interessante, poxa, a gente liga a TV, tem um monte de gente de branca falando sobre tudo, que foi o que a Karen falou. Exato. Aqui, né? De ligar a TV, tá Xuxa, Angélica, Mara Maravilha, Eliana, mas cadê, né? A gente tá aqui, são pessoas baita empresária, outra baita empreendedora que tem uma grande história. Você vai se apresentar aí, a gente conhece também sua capacidade. Eu com a experiência que é razoável que eu tenho, a gente pode falar sobre tudo, assim como
as outras pessoas também se aventuram a fazer. Eu acho que a ideia nossa de afrontar, né? De questionar, isso é uma característica que eu sempre tive. Até estava falando no grupo do WhatsApp da minha família, que dá muitas brigas por causa da política. Nossa, nunca percebi. Imagina. Isso. Raro isso, hein? Até eu falei que eu sempre fui taxado de ser o questionador, o afrontador. Pode ser que eu seja um afrontoso desde pequeno, né? Aí, ó. E não é ruim afrontar? Não, Claro que não. É bom. É bom. Eu acho Sair da que- zona de conforto, mexer o doce. Não, é a ideia de quando a gente se coloca... Geralmente o choque se dá quando se coloca um espelho na frente das pessoas, né? Que, poxa, a realidade é essa, né? Então, eu acho que esse podcast vai ser legal, a ideia é muito massa. E vocês são fantásticos e vai voar. Foguete não tem ré, né? E não quer dizer que a gente saiba tudo, a gente tá aqui pra aprender. Exatamente, eu acho que... Trocar ideias. Trazer convidados, pessoas que entendam mais que a gente sobre os Com assuntos, certeza. aprender. Eu acho que formar e informar é parte da vida que a gente tem que levar o resto da vida, né? É isso mesmo. Bom, vou me apresentar. Vamos lá, apresentador, se apresenta. Olha só, que coisa redundante, mas vamos lá. Eu sou o Kleber Sá, eu sou pastor, olha isso, evangélico, em não atividade no momento. Mas eu sou teólogo formado em teologia. Na verdade, eu tenho 2 formações, né? Teologia e química. Acho que muita gente não sabe que eu estudei química nessa vida também. Heisenberg também, não? Não cheguei a fazer as metanfetaminas das azuizinhas, mas a gente saberia. Acho que eu não deveria estar falando isso, mas tudo Mas bem. você tá na faculdade, aprende tudo, né? Aprende tudo, a gente aprende tudo. Aprende a fazer... Aí você decide pra que lado você quer ir, né? explosivo com fertilizante, essas coisas todas aí. Mas aí a gente que decide pra que lado a Aí. gente quer ir. Você virou pastor. Virei pastor. Então, ele decidiu um lado. Tem a ver com a química da Com a vida. química da vida. Né? Então, além de pastor, químico, sou empresário, tenho 2 empresas, aliás, ambas na área de aquarismo, aquapaisagismo mais especificamente, uma delas é bem específica no aquapaisagismo. Sou faixa preta de jiu-jitsu brasileiro, primeiro grau, pela Gili Ribeiro. Dei aula na comunidade Vila Torres, que é uma comunidade carente em Curitiba, e dei aula durante 13 anos. Formei outros faixa preta, tem faixa preta agora que já mais graduado que eu, viaja o mundo dando aula, tá nos Estados Unidos dando aula agora, o Alessandro Martins, enfim. E nesse envolvimento de ensinar jiu-jitsu uma comunidade, acabei partindo para essas questões um pouco mais sociais. Queira ou não queira, ser pastor e lidar com o social deveria, nem sempre mas deveria ser um pleonasmo. Aí pastor lida com o social, deveria, nem sempre. Sim. Então a gente está aqui, como eu já falei, né, acabei chegando aqui numa conversa com o Edson, e a gente está aqui para tentar colocar uma visão dentro daquela pessoal que eu tenho, a cosmovisão, a partir daquilo que eu entendo a realidade. Eu entendo a realidade a partir da minha expressão de fé. Né? Mas eu não tô aqui para impor nada para ninguém, mesmo porque quem convive Você comigo não quer sabe. converter ninguém? Converter? Pois é. Acho que as conversões podem acontecer. Inclusive, a gente pode falar um pouco sobre isso, certo? Porque aliás, esse é o tema do dia, cada um de nós aqui teve um momento da conversão. O que seria essa conversão? Na minha expressão de fé, conversão é o momento que você se dá conta de que a sua maneira de enxergar o mundo mudou, não é mais a mesma. Né? Então, a partir da minha expressão de fé, a conversão é você entender que você tem uma visão de existência, o comando da sua vida está nas suas mãos, e de repente você percebe, opa, não tá, tem algo superior, algo maior. E é como se fosse um despertar. Né? E isso que que acontece no cristianismo ou qualquer outra expressão de fé, acontece também no nosso dia a dia. Eu tive um despertar para a minha negritude. Muita gente não me entende como preto, mas por causa de muitas situações eu tive um despertar. Eu tive uma conversão. Eu tive um momento que eu falei, caramba, eu acho que eu não sou branco. Entendi. Legal. Porque eu sou pardo, certo? Sim. Eu Sim. sou pardo. Acho que as Uns podem negras... chamar de afrobege. Afrobege? Olha que... Nunca tinha ouvido esse termo. Nunca ouviu? Tem. Eu nunca tinha ouvido. Mas assim, nós temos 2 mulheres aqui que a gente olha e fala assim, não, elas são São mais pretas. retintas que nós. São mais retintas Mas que tem nós. gente que chama de morena.
tá? Eu Não sei. Aí não dá. Desinformados, mas tá tudo certo. Às vezes a gente tem medo da expressão mesmo, de falar a pessoa Mas você só negra, tem né? medo quando você tem um pensamento ruim, entendeu? Informação. As pessoas que já têm aquilo em mente... Eu tive uma situação que uma vez um rapaz veio, eu trabalhava numa empresa de aplicativos, e um dos motoristas falou, não, mas morena é igual você. Eu falei, não, pode falar que eu sou negra. Não, imagina. Então, na cabeça dele, estaria errado ele me chamar de negra. Não imagina. Entende? Aí já tá colocado, jamais Não, faria é como isso. se fosse Isso. vincular a questão de ser negro a ser ruim. Exato. Então, ele não conseguiu. Eu falei, não, Desinformado, você pode falar. mãezinha. Mas a gente informa, a gente tá aqui pra isso. Exato. com Então, eu acho que a certeza, partir né? dali, de repente, ele pode ter mudado. Quando ele viu uma pessoa negra, falar negra, não morena. Enfim, pra tentar. Aliás, tem um rapper, eu acho que é Negro Max, eu não me lembro exatamente o nome do rapper, mas quando eu achar eu jogo na descrição e jogo o link também. Boa. Ele faz um clipe, isso foi, acho que ano passado que foi inaugurado o clipe. É uma conversa entre ele e um branco, e começa com um branco. E o branco vai no rap falando pra ele, ó, vocês não sabem nem se vocês querem ser chamados de preto ou de negro. E essa é uma questão que muito branco usa para dizer que a gente não tem identidade e que a gente ainda é indeciso. Pois eu gostaria de dizer que a nossa identidade, ela está sendo construída e que está tudo bem ela ser construída. Afinal de contas, durante sei lá quantos séculos, o historiador está aqui, depois ele me diz, nós ficamos obrigados a sermos aquilo que diziam que nós éramos. Exato. Então, você quer que, né, depois de... Quanto tempo a gente tem de não estarmos mais, a abolição ter acontecido? A abolição foi em 1888, então a gente tem aí 222 anos. 222 anos. Um pouco mais que isso. Pouco mais que isso? Eu sou historiador, não sou calendário, Tem e nem professor de matemática. Agora a gente não Mas faz assim, cálculo. foi em né, 1888, nós estamos em 2022, aí que é bom de conta, pode fazer de cabeça aí. Você de casa, É faz de muito cabeça. pouco perto de 500 anos de Brasil, aliás, de sei lá quantos anos de Europa e de etc. Então, acho que é normal a gente estar construindo uma identidade que nos foi tolhida, É certo? natural. Até essa questão do negro e do preto que você falou é interessante, porque assim, preto é cor. Preto é cor. Negro é identidade, é diferente. Então, o negro pode ser considerado a pessoa que é mais retinta até a pessoa que é menos retinta. Você vai, sei lá, do Seu Jorge ao Mano Brown, para usar exemplos de pessoas do mais retinto ao menos retinto. O Mano Brown se identifica como pardo. Então, eles são negros. Assim como... só que preto é a cor. Então, pardo é a cor. Por isso que quando vai se inscrever, sei lá, para mestrado, vestibular, entrevista de emprego, tem lá, qual que é a sua cor? Cor. Preto, pardo, tal. Então, são essas coisas que estão em construção, e mesmo no próprio movimento negro. Sim. Roberta me corrige, não há consenso até sobre essa questão. Justamente. Tem gente que prefere ser chamado de preto. E tá tudo certo. É uma questão de opção e identidade. E a identidade, como uma pessoa que estuda o comportamento humano, ela é construída dia a dia. Quem eu sou hoje, eu não sou mais quem eu era ontem. Hoje eu já estou mais evoluída e já consigo me identificar diferente, né? Você pode, ao longo da sua vida, da trajetória, mudando a sua identidade, se evoluindo como pessoa e se escolhendo quem você quer ser. Então, se você é negro ou é preto, se identifica assim, tá tudo certo a partir do momento que você se sinta bem e com uma identidade bem posicionada para que as pessoas saibam te reconhecer. Vamos fazer o seguinte, como o tema hoje é conversão, eu imagino que cada um de nós tenha tido um momento em que percebeu que o fato de ser preto ou pardo gerou um problema. Eu imagino. Eu, pelo menos, tive alguns momentos. O que vocês acham da gente fazer uma rodada, da gente falar sobre esses momentos? Até, Kleber, se puder dar uma introdução, essa ideia de conversão, eu até, quando a gente estava conversando sobre isso, a gente usou o exemplo do capítulo de um livro do Laurentino Gomes. No volume 3 de Escravidão, ele fala sobre a conversão. A gente mostrar, eu tô com ele pessoal? aqui, eu trouxe ele. Aí, você que está na Olha a plataforma... referência em Laurentino Gomes, não é qualquer Ele tem um capítulo que ele fala sobre a conversão dos abolicionistas. São 4 abolicionistas, dos grandes, né, que ele elenca, né, como são grandes. Luiz Gama, José do Patrocínio,
Tem Joaquim Nabuco, Luiz Gama, José do Patrocínio, quem que é o outro? E mais um que você não... O André Rebouças, puxa. O André Claro, Rebouças. gente, estamos no O Rebouças. único que morou, Estamos no Rebouças. o único que morou em Curitiba de todos esses, que ele não é curitibano, era baiano. Aham. E ele conta que cada um desses teve um momento de conversão. Joaquim Nabuco era branco, tá, gente? Mas ele teve uma conversão à causa abolicionista. Top. Já na situação do André Rebouças, por exemplo, ele era um filho da elite baiana, tal. O pai dele, se não estiver enganado, era deputado, alguma coisa assim. E aí, quando ele vai para os Estados Unidos, ele entende o que a segregação racial podia fazer com ele. E aí ele se converte à causa. O Luiz Gama, ele foi escravizado, o pai dele vendeu ele. O José do Patrocínio, ele convivia na elite, ele era um cara muito inteligente e tal, mas ele também se converteu à causa. Então, converter à causa, se converter ao ter o entendimento de que é negro, eu acho que é mais ou menos a ideia nossa dessa da conversão. Aí, quem quiser... Agora